Meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero aqui primeiramente estar agradecendo a Deus, a Jesus, ao Espírito Santo, pela oportunidade de estar aqui novamente tentando passar a palavra do Senhor. Eu agradeço os irmãos que se inscreveram no nosso canal, que pôde estar acompanhando o nosso primeiro vídeo. E hoje o nosso segundo tema, pessoal, é referente à Páscoa, um dia tão importante das nossas vidas, E o Senhor tem me incomodado muito com essa palavra. Até então eu tinha uma outra palavra para passar, mas Deus me incomodou tanto com essa palavra da Páscoa, porque os nossos dias hoje têm sido dias difíceis, pessoal. E nós temos esquecido o verdadeiro sentido da Páscoa. Nós vamos estar vendo hoje duas passagens na Bíblia que nos relatam, quais são o verdadeiro sentido mesmo da Páscoa, A primeira passagem que nós vamos estar vendo, pessoal, está no Evangelho de Marcos, Marcos 9, do verso 30 ao verso 34. Marcos 9, do verso 30 ao verso 34. Vamos lá. E tendo partido dali, caminharam pela Galiléia, e não queria que alguém o soubesse, porque ensinava aos seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e matá-lo-ão, e morto, ele ressuscitará ao terceiro dia. Mas eles não entendiam esta palavra e receavam interrogá-lo. E chegou a Cafarnaum, e entrando em casa, perguntou-lhes: que estáveis vós discutindo pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, através do Teu Espírito Santo, Pai, que o Senhor possa confirmar a Tua palavra, Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, pois somos pecadores, que possamos aqui ouvir a Tua palavra, Deus, e que ela venha diretamente do Teu trono, Pai. Que possamos estar aqui, Deus, refletindo sobre aquilo que o Senhor quer falar com a gente, Pai. É o que eu oro, que te peço, que o Senhor use o Teu servo e que possamos estar aqui reunidos no nome de Jesus Cristo. Amém. Meus amados, muito interessante essa passagem, porque o que acontece? Jesus aqui, ele está simplesmente falando para os discípulos. O que ele está falando para os discípulos? Ele está falando aqui, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e matá-lo-ão e morto, e ele ressuscitará ao terceiro dia. Então, ou seja, o que Jesus está falando aqui, gente? Ei, para aqui para vocês me ouvir. Eu vou ser entregue na mão dos sacerdotes, vou ser morto pela mão dos sacerdotes, dos mestres da lei, dos escribas, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Ou seja, Jesus estava contando para eles ali o que em breve aconteceria. E o que os discípulos fazem quando Jesus está falando com eles? Mas eles não entendiam esta parábola, essa palavra, e receavam interrogá-lo. Por quê, pessoal? Porque quando Jesus estava falando com eles, eles simplesmente estavam discutindo outra situação. Eles estavam preocupados com qual deles seria o maior no reino dos céus. Olha para vocês verem aqui no verso 34. Quando Jesus chega em Cafarnaum, Jesus vai perguntar para eles: o que vocês estavam fazendo no meio do caminho? Ou seja, o que vocês estavam fazendo no meio do caminho quando eu estava falando para vocês que eu ia ser morto, que eu ia ser crucificado, que eu ia ser entregue e ao terceiro dia eu ressuscitaria? E o que os discípulos fizeram? Eles ficaram calados, porque eles não quiseram responder para Jesus. Por quê? Ao verso 34. Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. Ou seja, Jesus contando as suas dores, Jesus contando o que ia acontecer brevemente, e os caras estavam lá discutindo entre si qual seria o maior no reino dos céus, pessoal. Olha para vocês verem quantas vezes acontece isso com a gente, pessoal. Nós estamos aqui hoje na Páscoa, celebrando a Páscoa, e muitas das vezes a gente pergunta para os nossos filhos, para os nossos irmãos, o que é a Páscoa?
e eles não sabem responder essa palavra. E muitas das vezes a gente espera a Páscoa com o intuito de, nossa, graças a Deus, chegou na sexta-feira, vai ser feriado, glória, não vou precisar de trabalhar, graças a Deus eu não vou precisar de ir na aula, não vou precisar de ir na faculdade, porque é sexta, é feriado. Aí você chega em casa, vem sua filha, vem seu filho, pai, você já comprou meu ovo de Páscoa? Tal. Aí você fala, já filha, tá lá dentro da geladeira. Aí sua filha vai, seu filho vai, pega, come o ovo de Páscoa, mas ela não sabe ali, ou não sabem ali o significado verdadeiro da Páscoa. Então, ou seja, pessoal, o que eu estou trazendo para o dia de hoje é o seguinte: nós estamos vivendo muito isso que Jesus viveu, porque Jesus estava aqui premeditando a Páscoa para os discípulos, falando o que ia acontecer, que ele ia ser morto, entregue, crucificado e ressurreto ao terceiro dia, e os caras preocupados com quem era o maior, quem que ia ser o maior no reino dos céus. Ou seja, nenhum deles chegou para Jesus, que eu penso que Jesus mais queria, pessoal, era que alguém chegasse para ele e falasse assim: ô Jesus, vai acontecer isso, tudo bem, vai, mas o Senhor é o Cristo, é o Filho de Deus, louvado seja o Senhor, que o Senhor vai ressuscitar, Então, assim, ninguém fez isso, eles se preocupavam com o bem-estar deles, de qual deles seria o maior no reino dos céus, E, na verdade, esse não é o verdadeiro sentido da Páscoa, pessoal? O verdadeiro sentido é a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, E hoje nós, infelizmente, nós preocupamos mais com o feriado, que nós vamos descansar, do que em apresentar para os nossos filhos qual é o verdadeiro sentido da Páscoa, Quem realmente não é o coelho, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, meus amados, vamos ficar atentos. Explique para o seu filho, explique para a sua filha, quando te perguntar: pai, o que é a Páscoa? A Páscoa é a morte e a ressurreição de Cristo Jesus. Nós vamos estar vendo, pessoal, no próximo versículo, de que Jesus, após a sua morte, foi cumprida a sua palavra de ressurreição. O próximo capítulo que nós vamos estar vendo aqui, pessoal, é Marcos, também no Evangelho de Marcos, capítulo 16, do verso 4 ao 6. Marcos 16, do verso 4 ao 6. E olhando, viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida e branca, e ficaram espantadas. Porém, ele disse-lhes: não vos assusteis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Amém, Senhor. Olha para vocês verem, meus amados. Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, o que acontece? Elas juntaram ali alguns aromas, e tudo no domingo de manhã, e foram lá para ungir Jesus, Ou seja, para dar uma olhada nele, dar uma lavada no corpo, com os aromas e tudo. E quando elas chegaram lá, elas viram um anjo assentado, a pedra tinha sido removida e não tinha ninguém lá. Por quê? Porque o túmulo está vazio. Glória a Deus, Senhor. O túmulo está vazio, meus amados. Ele ressuscitou. A palavra dele se cumpriu no que ele disse para os discípulos. A palavra dele se cumpriu. Era necessário que ele morresse, que ele padecesse, que ele sentisse as nossas dores. Mas ele, meus amados, ressuscitou. E essas, meus amados, é a verdadeira Páscoa. É a morte, é o padecimento, é as dores, mas também é a ressurreição de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Porque o túmulo, meus amados, está vazio. Amém, meus irmãos? Então fique aí essa reflexão do nosso vídeo de hoje, para que a gente esteja sempre atento a não nos preocuparmos com as coisas do mundo, que a gente não se preocupe se é feriado, se nós temos aula, se nós temos que trabalhar, se nós temos o dinheiro para comprar o chocolate para os nossos filhos. Não, meus amados, esse não é o verdadeiro sentido da Páscoa. A mensagem hoje é um pouco menor, mas ela é simplesmente para que a gente ponha na nossa cabeça que o verdadeiro e único sentido da Páscoa é Cristo Jesus crucificado,
padecido, escarnecido, morto, mas ressurreto ao terceiro dia, pois o túmulo está vazio. Que nós possamos ter o discernimento de estar próximos de Jesus, meus amados, porque não tem sensação melhor nesse mundo do que estar do lado de Cristo Jesus, a se importar com as coisas que Jesus dizia, né? É como se alguém chegasse para a gente, o que Jesus passou ali com os discípulos, e estivesse contando as suas dores, contando o que fosse acontecer no futuro, ou falando dos problemas de sua vida, e nós simplesmente estivéssemos preocupados com o que está acontecendo no momento ali, com aquela cena ou com alguma outra situação, e nem desse ouvidos para essa pessoa que nos falou, né? Muitas das vezes a gente faz assim, chega alguém para conversar com a gente, aí a gente está com a cabeça em outro lugar, a pessoa ali contando as dores dela para a gente, aí ela acaba de falar, a gente nem pergunta, nem se preocupa, nem nada, às vezes nem ouve direito o que a pessoa falou. E Jesus sentiu isso, porque Jesus falou com eles o que é que vocês estavam fazendo, né? E por que eles não interrogaram Jesus? Porque eles sabiam que eles estavam errados, eles sabiam que Jesus sabia o pensamento deles. Amém, meus amados? Então que Deus possa continuar abençoando a vida de cada um de vocês, que vocês possam passar para os filhos de vocês o que é a verdadeira Páscoa. É a morte, padecimento, mas a ressurreição de Cristo Jesus, pois o túmulo está vazio. Amém, Senhor. Querido Pai, bondoso e amado Deus, louvado seja o Teu poderoso e santo nome, que nos dá essa palavra, Deus, e nos encoraja, Deus, o nosso coração, para que possamos saber ali, Deus, qual é o verdadeiro sentido, Pai, da Páscoa, Deus. Muitas vezes, Deus, esperamos chegar a essa data, Deus, para fazermos alguma viagem, para descansarmos na nossa casa, para assistir filme, para jogar futebol, para ficarmos com as pessoas que a gente ama da nossa família, Deus, para não ir à escola, ou para ir rápido ao shopping, comprar o nosso ovo de Páscoa para o nosso filho ou a nossa filha, Deus. Mas esquecemos o principal, Deus, que é nos prostrarmos perante o Senhor, Deus, nos ajoelharmos e entregarmos o nosso corpo, de corpo, alma e espírito a Ti, Deus, e nos quebrantarmos na Tua presença, reconhecendo, Pai, que Tu és, Deus, o motivo da verdadeira Páscoa, Deus. Obrigado por essa palavra, Pai, que no nome de Jesus, cada um de nós possa ter essa sabedoria, Deus, que venha direta do Teu Espírito, Pai, que o Senhor possa revelar, Deus, para os pais, para as mães, para mim, para toda a nossa família e todos que aqui estão ouvindo, Deus, o que é a verdadeira Páscoa, e que cada um possa, Deus, passar para frente, Deus, que não é pelo coelho, Deus, e sim pelo cordeiro que se entregou por nós, Pai. É o que eu oro, Deus, te agradeço e te peço a sabedoria pelo Teu poderoso nome, Deus. Continua aplicando a Tua palavra ao Teu povo, Pai. Nos dê graça aos Teus olhos, Pai. Tenha misericórdia de nós, pois somos pecadores. Ao Senhor eu oro, o louvo e o engrandeço, o entronizo e o agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Amém, Pai amado. Amém, Espírito Santo. Louvado seja o Eterno.